Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2017. Começa agora uma edição especial do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record TV Internacional. Expectativa em Brasília, a Câmara dos Deputados escolhe hoje o novo presidente da casa. Além dessa disputa, os partidos vão brigar por cargos. São cargos apenas na mesa diretora da casa. Para a presidência da Câmara, são 6 candidatos. Além de comandar os trabalhos do plenário na Câmara, o presidente da casa também é o escolhido para ocupar a presidência da República nos afastamentos de Michel Temer, já que o país não conta com o vice-presidente. Diante disso, nós perguntamos: você acha que a escolha do presidente da Câmara deveria ser feita pela população? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag LinkRecordNews ou compartilhe o que você pensa para o nosso WhatsApp. Ex-primeira-dama Marisa Letícia tem morte cerebral. Ela estava internada há 10 dias em São Paulo depois de sofrer um acidente vascular cerebral. A família autoriza a doação de órgãos. Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal deve definir hoje, por sorteio, o novo relator. Substituto do ministro Teori Zavascki, que deve herdar cerca de 40 inquéritos e quase 100 delações. Polícia Federal no Rio de Janeiro realiza hoje um desdobramento da Operação Calicut, que é um braço fluminense da Operação Lava Jato. Batizada de Operação Mascate, a força-tarefa cumpre o pedido de prisão de Ari Ferreira da Costa. Segundo a investigação, ele é um dos operadores de pagamentos de propina ao ex-governador Sérgio Cabral. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora uma edição especial do Link Record News. Abrimos esta edição especial do Link Record News com a informação da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, aos 66 anos, em São Paulo. Um boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês informa que Dona Marisa, mulher do ex-presidente Lula, ficou sem fluxo cerebral. A família já autorizou a doação de órgãos, segundo um post publicado na página do Facebook de Lula. Marisa Letícia estava internada desde o dia 24 de janeiro, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma. E o repórter Maurílio Goldner tem as informações direto do Hospital Sírio-Libanês. Maurílio, bom dia. Bom dia a todos. Nós seguimos ao vivo aqui do Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, onde está a primeira-dama, ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu aos 66 anos. Foi identificada a morte cerebral e anunciada pelos médicos às 10 horas e 25 minutos. Os médicos informaram que fizeram um exame, um Doppler, e que nesse Doppler foi identificada a ausência de fluxo cerebral. Diante desse quadro, a família que passou a noite aqui no hospital, inclusive o ex-presidente Lula, a família autorizou a doação de órgãos da dona Marisa Letícia. A notícia causou muita consternação e eu quero mostrar para vocês agora a movimentação aqui em frente ao Hospital Sírio-Libanês. Por enquanto, o que a gente registra aqui é a presença de jornalistas, repórteres, a imprensa em peso aqui cobrindo esse caso. Dona Marisa, que foi internada aqui na última terça-feira, e desde então tem sido essa rotina, acompanhar o passo a passo da evolução médica. Ela chegou aqui com um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico. Os médicos conseguiram conter essa hemorragia. Ela entrou em estado de coma induzido para que o tratamento surtisse o efeito. E ela ficou nesse estado até a terça-feira agora. Ela chegou na última terça-feira, depois de uma semana, os médicos decidiram retirar essa medicação que induzia ao coma. Só que essa retirada do medicamento, o corpo não reagiu como os médicos esperavam. E aí na terça-feira mesmo ela teve um quadro de trombose nas pernas. Os médicos resolveram então fazer uma nova sedação. Só que aí quando foi feita essa nova sedação, ontem à noite houve a piora do estado clínico da dona Marisa Letícia. Ela que deixa 4 filhos, 3 do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e deixa também um neto. As informações estão chegando, as pessoas estão chegando, partidários, simpatizantes, políticos de forma geral. É aguardada a presença deles ainda e chegada a qualquer momento aqui no Hospital Sírio-Libanês. A gente segue atualizando as informações, Lidiane, Marcela, e contem comigo aqui para a gente atualizar e voltar com novas informações a qualquer momento. Tá ótimo, Maurílio. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você por aí.
A gente segue acompanhando, daqui a pouco mais informações sobre a morte cerebral de Marisa Letícia. E agora sim a gente vai falar sobre a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados, sobre essa votação que vai acontecer hoje para 11 cargos, contando com a presidência e mais 10 cargos na mesa diretora da Câmara dos Deputados. A gente tem as imagens de lá, essa sessão que já começou, nada ainda foi definido por enquanto. Os deputados seguem colocando questões de ordem a respeito da eleição que vai acontecer logo mais e também se colocando ali à disposição para tirar esclarecimentos durante este dia, que vai ser o dia marcado pela eleição na Câmara dos Deputados, que conta, por enquanto não, né? Já foram registrados 6 candidaturas, entre elas a do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma candidatura polêmica porque no regimento interno da Câmara não há previsão de reeleição. Mas o argumento é de que ele está cumprindo um mandato tampão. Inclusive, ontem o STF liberou a candidatura de Rodrigo Maia para essa disputa e ele conta com ampla maioria dos deputados e tudo indica que ele deve se reeleger presidente da Câmara dos Deputados. Claro, a gente vai acompanhar, tem um longo processo ainda pela frente. É isso mesmo, Marcela. Lembrando que os candidatos hoje que disputam a vaga à presidência da Câmara dos Deputados são Rodrigo Maia, que é o atual presidente do DEM do Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Só para lembrar, ele foi o relator da comissão especial que analisou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. Temos também Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, André Figueiredo, do PDT do Ceará, Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo. Ao todo, então, 6 candidatos, contando já com Rodrigo Maia, que é o atual presidente, cumpre aí o mandato tampão. Lembrando que Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, acabou desistindo da disputa nessa última noite. A gente segue com imagens, então, ao vivo de Brasília. A gente acompanha a movimentação, a sessão que foi aberta. E agora os deputados colocam aí questões de ordem. Como sempre, as sessões são bastante polêmicas, envolvendo os deputados. Essa sessão que teve início por volta das 9 da manhã, colocaram aí questões de ordem baseados na impugnação de algumas candidaturas para os cargos na mesa diretora. Então, os parlamentares questionam os argumentos que foram utilizados para barrar essas candidaturas e Valdir Maranhão, que é o vice-presidente da Câmara, chegou a dizer, então, nesta manhã, que a impugnação de 6 candidaturas que foram registradas para cargos da mesa diretora da Casa foi baseada justamente no descumprimento de um acordo entre líderes partidários que foi firmado na quarta-feira. Nessa reunião que aconteceu na quarta-feira, havia sido definido que candidaturas avulsas para cargos da mesa só poderiam ser feitas por deputados pertencentes aos partidos que ganharam o direito à indicação. E aí, então, os parlamentares questionavam essa decisão, que gerou bastante polêmica e o que ainda faz com que eles discutam aí, colocam questões de ordem, e aí tem sempre o contraponto, o outro ponto, então, dessa visão dos deputados, e aí a palavra é passada e a discussão segue. Bom, e sobre as informações sobre a eleição na Câmara dos Deputados, a gente tem agora informações com a repórter Cristine Otaviano. Cristine, é com você. Olá, pessoal do Link Record News. Acontece hoje a escolha para a presidência da Câmara dos Deputados e de todos os outros integrantes da mesa diretora. 6 deputados participam dessa disputa para a vaga de presidente da Casa. Inclusive, existe um questionamento acerca da candidatura à reeleição do atual presidente, Rodrigo Maia, que assumiu no lugar de Eduardo Cunha há aproximadamente 5 meses. Alguns deputados questionam o fato dele assumir depois de já ter cumprido o mandato tampão, essa espécie de substituição do cargo. Os deputados alegam que essa reeleição não está prevista nem no regimento interno na Câmara dos Deputados e nem na Constituição Federal. No entanto, o ministro Celso de Mello, aqui do Supremo Tribunal Federal, já barrou 3 das 4 ações que correm aqui na Corte, fazendo esse pedido de impedimento à reeleição. A disputa, então, acontece entre esses 6 candidatos com o favoritismo do atual presidente, o deputado Rodrigo Maia. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Cristine, pelas informações.
Bom, e para falar da eleição da Câmara, a gente recebe hoje, nesta cobertura especial, o professor de Sociologia do Mackenzie, Rodrigo Prando. Rodrigo, muito bom dia para você. Obrigada pela sua participação aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigado. Mais uma vez, professor, numa grande cobertura, numa cobertura especial aqui na Record News e até aproveitando, então, esse gancho da repórter de Brasília, Cristina Ottaviano, que disse sobre a reeleição, o que está sendo questionado. Aí, Rodrigo Maia cumpre um mandato tampão de 7 meses, justamente por causa do afastamento, a renúncia de Eduardo Cunha. Isso. O STF precisa fazer esse pronunciamento. O ministro Celso de Mello se colocou já favorável, então, à candidatura dele. Mas isso tem que ser submetido aos outros colegiados, ali, os outros ministros do STF. Essa decisão só vai sair após a eleição. Não é um retrocesso, caso realmente tenha a eleição de Rodrigo Maia e depois uma medida do STF que escolha pela não candidatura? Como é que fica essa situação? É pouco provável que tenhamos uma diferença nisso que já foi dito pelo ministro Celso de Mello, né? Já havia anteriormente uma liminar derrubada pela Justiça, dando possibilidade de concorrer. Então, Rodrigo Maia deixou até o último momento para registrar, sabendo da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão foi feita e, além disso, é muito pouco provável que o colegiado, se assim for levado ao colegiado, decida diferente do ministro Celso de Mello. Então, por conta da força política e do leque partidário para essa eleição de Rodrigo Maia e o entendimento do STF, porque o que se trata aqui é do artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, mas a discussão ele poderia concorrer na mesma legislatura, mas ele diz, não, mas é um mandato tampão, não é um mandato, porque Eduardo Cunha teve problemas com a Justiça, renunciou, também foi retirado do poder, né, pelo falecido Teori Zavascki, salvo o melhor juízo, então ele estaria no mandato tampão. A Justiça entendeu que sim, que essa argumentação de Rodrigo Maia e de seus principais aliados deveria ser levada em conta, por isso que ele poderá concorrer e provavelmente será eleito hoje. Agora, professor, ontem foi eleito o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, do PMDB. O PMDB está há 13 anos no Senado, uma hegemonia total. E tudo leva a entender que Rodrigo Maia possa ser reeleito. Rodrigo Maia, que também é do PMDB. O trânsito vai ser muito fácil para Michel Temer aprovar medidas polêmicas como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Isso é positivo para o governo? E essa hegemonia do PMDB no Congresso e também na presidência, como que o senhor vê isso? Só ratificando, o Rodrigo Maia é do DEM, do Rio de Janeiro, mas partido ligado ao PMDB. Não, sim, faz parte dessa base de apoio do governo Temer. Ter a presidência do Senado a seu favor e a presidência da Câmara dos Deputados é bastante importante, sobretudo porque, como você bem coloca, né, esses elementos aí que são votações complicadas e que também geram uma impopularidade do presidente, pode ser dividida este ônus político com esses principais aliados. Então, sim, salvo o melhor juízo, não são só 13 anos, são mais de 30 anos. Aí eu acho que o PMDB ocupa ali no Senado Federal, se eu não me engano, um momento com Antônio Carlos Magalhães, no governo Fernando Henrique, que era do PFL, que depois transformou no DEM, e agora, rapidamente, na saída do Eduardo Cunha, do Renan Calheiros, um período. Então, assim, é uma hegemonia total. O PMDB é um partido orgânico que está fincado em quase todos os municípios brasileiros, só que ele tem aí uma elite dentro do partido. E essa elite tem, ao longo dos anos, se revezado no poder. Embora os grupos políticos dentro do PMDB, por exemplo, de Michel Temer e Renan Calheiros, muitas vezes estejam de acordo, nesse momento é sim importantíssimo essa presença dos dois principais aliados, tanto um do Democratas quanto do PMDB, que é do partido presidente. Sim, isso permite não só coordenar e organizar a pauta, dar celeridade a muita coisa e também, inclusive, permitir que se possa trazer esses projetos, que são projetos importantes, são estruturantes, sobretudo para esse governo Temer, que passa aí ainda por uma crise política constante por conta da Lava Jato e uma crise que é econômica e é evidente no Brasil.
Bom, o professor Rodrigo Prando segue com a gente aqui nessa edição especial do Link Record News. O Link Record News aproveita agora para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, as informações sobre a eleição para presidente e toda a mesa diretora na Câmara dos Deputados. A gente segue acompanhando, voltamos em instantes. Até já. 11h27 no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. A gente segue agora ao vivo para o Paraná, onde o destaque é a Operação Lava Jato. Quem está por lá é a Fabiana Vantucci. Fabiana, ontem o juiz Sérgio Moro retomou os trabalhos na Justiça Federal do Paraná. E tem novidade, né? Ele agendou o depoimento da ex-presidente Dilma Rousseff. Conta então os detalhes pra gente. Muito bom dia para você. Agendou sim, Marcela, bom dia para você, para a Lidiane e para todos que acompanham o Link Record News. Olha, o depoimento da ex-presidente Dilma Rousseff está agendado para o mês de março. Ela foi chamada como testemunha de defesa do empresário Marcelo Odebrecht, que é réu em vários processos da operação. A data do depoimento da ex-presidente Dilma Rousseff foi divulgada nesta quarta-feira, durante a retomada das audiências da Lava Jato na Justiça Federal do Paraná. O interrogatório dela está pré-agendado para o dia 24 de março e será realizado por meio de videoconferência na Justiça Federal de Porto Alegre. Dilma foi arrolada como testemunha de defesa de Marcelo Odebrecht, ex-presidente do Grupo Odebrecht, ainda no ano passado. Neste processo, relativo à 35ª fase da operação, o executivo responde pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Outros políticos também foram chamados como testemunhas de defesa de Odebrecht, entre eles os ex-ministros Jacques Wagner e Guido Mantega. Ao todo, este processo tem 15 réus. Olha, e ainda falando sobre Marcelo Odebrecht, os advogados apresentaram nesta quarta-feira a defesa prévia do empresário em outra ação penal da Lava Jato, na qual ele também é réu aqui no Paraná. A defesa diz que demonstrará a falta de materialidade da denúncia e também que as acusações são improcedentes. Olha, esta ação penal, este processo, apura se a empreiteira Odebrecht teria pago propina ao ex-presidente Lula por meio da compra de um terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula e também por meio da compra de um apartamento em São Bernardo do Campo. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Marcela e Lidiane, volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. Obrigada, Fabiana, pelas informações. E o juiz federal Sérgio Moro condenou o marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher e sócia Mônica Moura pelos crimes de lavagem de dinheiro no esquema de corrupção na Petrobras, alvo da Operação Lava Jato. A pena de João Santana e de Mônica é de 8 anos e 4 meses de reclusão e 180 dias de multa. Nós estamos aqui nessa edição especial na presença do Rodrigo Prando, professor de Sociologia do Mackenzie, que também nos auxilia nessa questão. Agora, sentenciado então João Santana, 8 anos de condenação. João Santana que teve um papel primordial na campanha de reeleição de Dilma Rousseff. Como é que essa condenação, essa decisão que foi tomada nesse momento, impacta no meio político de forma geral, professor? Bom, para pensar um pouquinho, a gente retrocede, né, para discutir essa questão e a lembrança desse papel do João Santana. Em 2014, em determinado momento, com o precoce falecimento de Eduardo Campos, Marina Silva começou a subir muito rapidamente, tendo inclusive possibilidade de Marina ser eleita em primeiro turno, o que acendeu as luzes vermelhas do QG petista e à frente da estratégia de campanha o João Santana. E nesse momento, uma reunião no Petit Comitê, Lula, Dilma, João Santana, e a pergunta era, de João Santana, posso bater pesado na candidata? Porque aí a ideia ficou de desconstrução, mas foi uma campanha violentíssima em relação à imagem de Marina Silva. E aceitaram. Então, Marina começou a receber constantemente petardos, bombas violentíssimas para desconstruir sua imagem e, na sequência, voltado para Aécio. Imagina que quem sempre se coloca candidato à reeleição,
como no caso de Dilma, vai sofrer, de certa forma, ataque dos adversários. Numa manobra inteligentíssima, genial, o João Santana conseguiu reverter. Se fosse uma luta de boxe, diríamos que ele tirou Dilma das cordas e colocou ela no centro do ringue, atacando os seus outros adversários. Então, João Santana foi primordial para isso. E lá atrás, em 2013, quando os protestos estouraram em São Paulo e no Brasil, quem a presidente Dilma chama? O marqueteiro dela, que além de marqueteiro passou a ser um conselheiro muito pessoal, muito próximo de Dilma. Essa condenação para 8 anos, ela tem um peso simbólico e, sobretudo, na compreensão de que não se pode mais pensar política a partir de grandes estratégias de marketing. Você tem que sim comunicar e você tem que passar a imagem do candidato, mas essa ideia de um candidato ou de um marketing hollywoodiano e que custa caríssimo, as consequências aqui, porque o dinheiro de pagamento não veio de forma legal, veio por caixa 2, é dinheiro que foi pago em contas no exterior, então hoje ele arca com as decisões tomadas por ele, João Santana, né? Enfim, caberá recurso, obviamente, isso deve ser em primeira instância, mas simbolicamente é muito importante, sobretudo porque deixará de sobreaviso os próximos marqueteiros. As campanhas municipais agora elas já foram bem mais baratas, né? Com menor peso do marketing político, o candidato muito mais chegando próximo da população, que é o que se espera, inclusive, na política. Um pouquinho mais de transparência, não, professor? De transparência e de seriedade no trato, ser menos hollywoodiano, menos estúdio, menos produções com artistas, cenário, cenografia, isso custa muito dinheiro, né? E o marqueteiro ganha, né? Tá ótimo. A gente segue agora com outros destaques aqui, porque o Supremo Tribunal Federal definiu agora, por sorteio eletrônico, que o ministro Edson Fachin vai ser o novo relator da Operação Lava Jato no tribunal. A vaga ficou aberta após a morte do ministro Teori Zavascki, o antigo relator, no dia 19 de janeiro. O sorteio foi realizado entre os ministros da segunda turma, que é a encarregada de análise dos inquéritos e recursos ligados ao esquema de corrupção da Petrobras. Portanto, então, nesse momento, professor, Edson Fachin é nomeado, colocado aí na relatoria da Lava Jato. O próximo nome que vai ser indicado para o STF, aí fica a cargo do presidente Michel Temer, sem tanta urgência, já que realmente havia essa rapidez por causa dos trâmites da Lava Jato. Sim. O que a gente pode esperar da operação a partir de agora? Primeiro, assim, essa eleição ela é feita de forma eletrônica, né? Não é numa urna que se coloca um papel e se tira. Na verdade, eletrônica. E mais, parece que o sistema faz uma compensação. Por exemplo, Edson Fachin, como foi nomeado tardiamente, ele tem menos processo para julgar, portanto, na escolha, parece que o programa leva em consideração ele ter menos trabalho que os outros ministros e, por isso, acabou acontecendo. Então, imagina, é claro, é difícil para a população, no geral, entender, até para a gente que não é um especialista nos trâmites, né, do judiciário, saber que ele sai de uma turma, vai para outra e no sorteio ele, justamente que saiu de uma turma, vai relatar e dar continuidade. Bom, o que isso traz de positivo? Traz de positivo que alguém que já está lá, é alguém consolidado dentro daquela casa de leis do Supremo Tribunal Federal, provavelmente vai continuar contando com a equipe de auxiliares, de juízes auxiliares do falecido ministro Teori Zavascki. E então, você tira o peso de alguém novato, estreante, que foi, obviamente, que será, né, no caso, determinado pela escolha do presidente Michel Temer, cair numa bomba jurídica, justamente essa delação que foi homologada pela presidente Carmen, de muitos políticos, para mais de 200 políticos aí, empresários, enfim, seria muito ruim. Então, nesse caso, me parece aí que essa solução encontrada com esse acidente gravíssimo que vitimou Teori Zavascki foi, na medida do possível, a melhor solução. Agora, o braço direito de Teori Zavascki, que atuava nos processos da Lava Jato, pediu para sair ontem. Ele falou que já teria concluído os trabalhos dele, mas o resto da equipe deve continuar com o Teori Zavascki, aliás, com o Edson Fachin. Edson Fachin tem o mesmo perfil, um perfil muito parecido, né, mais contido, do mesmo perfil que tinha, então, o ministro Teori Zavascki. E também temia-se muito que essa escolha demorasse. Foi uma escolha rápida, né, na medida do possível, e também a ministra-presidente do Supremo já tinha homologado as 77 delações, o que já contribuiu para a continuidade dos trabalhos.
esse ministro também vai poder, o ministro Edson Fachin vai poder, inclusive, tirar o sigilo. Você acha que deve ser feito isso e como ele deve atuar? Bom, como você coloca, eu acho que no quadro geral que se apresenta, a melhor opção que se tinha é essa mesmo, né? Quer dizer, por um lado, a presidente Carmen Lúcia, ela homologou as delações e agora ele chega e justamente esse perfil mais técnico, ou seja, de um juiz, quer dizer, da mais alta corte do país, só falar nos autos, ser menos próximo da mídia, da imprensa, declarações que possam ser mal interpretadas, ele poder estar ali nesse perfil mais sereno. Em relação à saída do principal colaborador de Teori Zavascki, uma questão de foro íntimo, provavelmente, do trabalho, mas a equipe continua, não é? Uhum. Então, eu penso que, em relação à Lava Jato, antes de te responder a respeito dessa questão de tirar ou não o sigilo, eu imagino que hoje ela entrou, digamos que, numa aeronave em voo de cruzeiro. A sociedade brasileira está muito atenta. É muito pouco provável que manobras, claro que sempre pode acontecer nos meandros do poder, seja de qualquer executivo, legislativo ou judiciário, mas a população está muito atenta, a mídia está divulgando, as redes sociais acompanham. Então, eu imagino que ele vai dar um prosseguimento, na medida do possível, sereno e técnico. É o que a gente tem que crer, na verdade, né? Uhum. Vamos aguardar, né, professor? Bom, o professor Rodrigo Prando segue com a gente nessa cobertura especial, nessa edição especial, e o Link Record News aproveita para fazer uma pausa para os nossos apoiadores. Voltamos em instantes. A seguir, as informações sobre a eleição para presidente e toda a mesa diretora na Câmara dos Deputados. A gente mostra já já. Onze horas e 42 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta. Mais de 40 pessoas ficaram feridas num desabamento causado pela chuva em São Paulo. O temporal derrubou os muros de uma chácara onde estudantes faziam uma festa. Os estudantes de medicina recebiam os calouros nesta chácara da zona leste de São Paulo. Mas quando a enxurrada derrubou 2 muros, a festa teve um final triste. 41 jovens ficaram feridos e foram levados para um hospital da região. Nenhum em estado grave. De cima dava para ver o campo de futebol alagado. Mesas, cadeiras e muito entulho. O alambrado também não aguentou e veio abaixo. Aqui na rua onde fica a chácara, a situação não mudou muito durante a madrugada. Como dá para ver, a placa mostra que é uma rua sem saída. Ela também é uma rua bem estreita. Os policiais estão preservando a área para perícia. Os PMs colocaram essa faixa. A gente não pode ultrapassar, estamos a cerca de 50 metros de distância do local. E os 3 carros afetados ainda continuam aqui na rua. O mais próximo é esse aqui com a lanterna ligada, dá para ver uma parte do muro caída sobre ele. Do outro lado, um carro vermelho que foi arrastado pela água. Dá para ver bastante entulho na calçada e também uma cadeira. Mais ao fundo, um carro preto, também atingido. Me parece ter sido o carro mais danificado. Ronaldo é o dono de um dos carros. Perdi o carro, não tem prejuízo, é perder. O carro, as imagens que tiraram, tá visível, o carro já foi. O outro muro que caiu fica na parte dos fundos. Pela abertura dava para ver a quantidade de objetos arrastados pela água. Na hora do temporal foram registrados 22 pontos de alagamento em São Paulo. Motoristas ficaram ilhados. E não foi só a chuva que causou problemas. As rajadas de vento derrubaram 13 árvores. Desde o começo do ano, 6 pessoas morreram por causa das chuvas em todo o estado de São Paulo. Um homem de Guarulhos, que foi levado pela enxurrada no dia 15 de janeiro, continua desaparecido. Muito tumulto num protesto em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A manifestação foi contra um pacote de medidas do governo para conter a crise financeira. A Praça de Guerra é no centro do Rio de Janeiro. O helicóptero da Record TV flagra um momento em que um ônibus foi depredado e um outro coletivo incendiado. Os manifestantes ainda colocaram fogo em latas de lixo. Fachadas de loja e bancos foram destruídos. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Um policial civil foi preso, acusado de atirar contra os PMs. As principais ruas foram interditadas e a situação só acalmou com a chegada do batalhão de choque, que fez um cordão de isolamento em frente à Assembleia Legislativa. Os servidores públicos protestaram contra o chamado pacote de austeridade. Para receber a ajuda federal, o governo do estado quer privatizar
a Companhia de Água e Esgoto e aumentar a contribuição previdenciária do servidor para até 22%. Nós agora temos que pagar com o nosso desemprego. 27 anos dedicado à empresa, agora eu vou pôr ele na rua. O clima promete ser tenso nos próximos dias. Os deputados elegeram pela 6ª vez Jorge Pisciani, do PMDB, como presidente da casa. Mas as votações do pacote do governo estão agendadas para começar na semana que vem. E a polícia investiga a morte de uma mulher de 46 anos que teria recebido uma medicação errada. Segundo os familiares, a vítima foi medicada com um anestésico na veia, o que não seria indicado. Zélia Lúcia Moreira, de 46 anos, fazia tratamento médico na Santa Casa de Franca para controlar uma doença nos rins. Depois de passar por uma sessão de quimioterapia, recebeu uma medicação na veia. Minutos depois, teve uma convulsão e, em seguida, uma parada cardiorrespiratória. Este sobrinho da fotógrafa conta que o filho dela estava no quarto e viu quando a mãe passou mal. Nessa aplicação dessa substância no final da quimioterapia, ela sentiu muita dor, pediu para parar, acabou não respeitando a vontade dela, continuou sendo injetado essa substância e aí ela teve uma convulsão. Segundo a família, Zélia recebeu uma medicação de maneira errada. O delegado registrou um boletim de homicídio culposo quando não há intenção de matar. O documento aponta que a apuração interna do hospital verificou que Zélia morreu depois que a enfermeira aplicou nela um anestésico, mas a paciente deveria ter recebido outra medicação. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o departamento jurídico do hospital confirma que a medicação foi aplicada de maneira indevida. Por causa do erro médico, a família exigiu que uma autópsia fosse feita no corpo da fotógrafa. Depois do enterro simbólico, o corpo de Zélia foi trazido aqui para o IML de Franca. Um laudo vai indicar o que realmente provocou a morte da paciente. De acordo com o que eu soube no primeiro distrito policial, foi que o médico não quis assinar o atestado de óbito. Zélia era fotógrafa, trabalhava junto com o marido e adorava viajar e andar de moto. A família está inconformada porque ela teve a vida interrompida por causa de um erro médico. E olha, uma boa notícia para os milhares de pacientes que esperam em filas longas por cirurgias no Serviço Público de Saúde do Rio de Janeiro. Marcela, um mutirão para agilizar o atendimento já começou e está levando alívio para muita gente. Faz pouco tempo que Dona Norma saiu do centro cirúrgico. A aposentada aguardou 1 ano por uma cirurgia de catarata e glaucoma. Quase perdeu a vista e agora comemora a nova etapa da vida. O mundo é nublado, bem escurinho. Agora, graças a Deus, com a cirurgia da glaucoma e catarata, graças a Deus eu estou enxergando bem, estou andando, posso andar sozinha, alheio. Dona Dolaci também espera enxergar a vida de uma forma menos embaçada. Há 10 anos ela tem catarata, já operou o olho direito e nos próximos dias vai fazer a cirurgia no esquerdo. Nos próximos meses aí, Dona Dolaci vai estar vendo tudo. Tudo de novo. Eu digo, estou de vista nova, agora vai ficar as duas. A partir de hoje, 6 hospitais federais do Rio estão mobilizados para atender o maior número possível de pacientes para consultas e cirurgias. A iniciativa para desafogar a grande espera nas filas vem de uma parceria do Ministério da Saúde com a Prefeitura do Rio. O Ministério da Saúde vai entrar com recursos de 400 milhões de reais. Serão mais de 5.600 cirurgias, mais de 3.000 de média e alta complexidade. O mutirão vai durar 3 meses e deve acabar com a fila para vários tipos de cirurgia. Essas cirurgias foram escolhidas pela sua demanda muito grande e uma espera muito grande. Nós esperamos, então, reduzir esse tempo. E uma criança de 1 ano e 10 meses ficou ferida ao ser arremessada de dentro do carro num acidente de trânsito no interior de São Paulo. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento da batida. A menina estava na cadeirinha no banco de trás de um dos carros, mas, segundo testemunhas, o cinto não estava afivelado. Outros motoristas prestaram os primeiros socorros até a chegada dos bombeiros. Ela foi levada para o pronto-socorro com ferimentos leves. Felizmente, graças a Deus, a criança foi poupada, então ferimentos leves. Mas é mais um alerta para os pais que cadeirinha não é enfeite no banco de trás. Deve ser utilizada e da forma correta para conseguir, sim, cumprir a sua
função que é de proteção à criança que é transportada. Olha só, o estado da cadeirinha, com o impacto da batida, a própria cadeirinha se deslocou e a criança foi projetada para fora do veículo. Usar a cadeirinha sem o cinto não adianta nada, né? Bom, fazia muito tempo que os bancos não tomavam de volta tantos imóveis, como aconteceu no ano passado. Só que no estado de São Paulo, o número de casas e apartamentos financiados que foram devolvidos aumentou quase 250%. São pessoas que não conseguem pagar as parcelas e basta apenas um mês em atraso para correr o risco de perder o imóvel. Do sonho ao pesadelo. Nunca se devolveu tanto imóvel no estado de São Paulo como no último ano. Foram mais de 14 mil tomados pelos bancos. Um crescimento de 247%. O banco, para fazer esse empréstimo, ele toma como garantia o próprio bem. A grande maioria desses financiamentos imobiliários se dá por alienação fiduciária. Ou seja, o banco ele disponibiliza o dinheiro para compra, mas ele fica com a propriedade do bem. E basta uma parcela em atraso para que o banco tenha o direito de pegar o imóvel. Nesse caso, ele notifica o proprietário e dá um novo prazo para a quitação da dívida. Se isso não for feito, a casa ou o apartamento comprado vai a leilão. Um drama para quem perdeu a casa própria, conquistada muitas vezes com tanto esforço e orçamento apertado. No primeiro leilão, ele vai aceitar lances que sejam equivalentes ao valor da avaliação do imóvel. Não havendo compradores nesse primeiro leilão, realizado um segundo leilão, onde o banco pode aceitar valores que sejam necessários para quitar as dívidas referentes a esse imóvel. Se o imóvel for leiloado com lance acima do valor da dívida, o dinheiro excedente volta para o comprador. Vale lembrar que hoje muitos contratos de financiamento têm seguro caso a pessoa perca o emprego, por exemplo. Outra boa alternativa foi o que o Luciano fez. Antes mesmo de pegar um financiamento no banco, ele viu que não iria conseguir pagar as futuras parcelas do apartamento que comprou. Procurou a justiça e desistiu do negócio com a construtora. A construtora teve que me devolver 90% daquilo que eu paguei, corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês desde a época que eu entrei com a ação. Eu não fiquei com dívida, não tive o desgosto de decorar um imóvel e depois chegar lá na frente ter que entregar na mão do banco e sair só com as malas, com as roupas do corpo. Triste situação, infelizmente a crise acaba provocando desemprego, muita gente sem dinheiro, o resultado é esse que nós vemos aí. Bom, a gente volta a falar agora da eleição na Câmara dos Deputados, movimento bastante agitado lá em Brasília. Nesse momento, os deputados ainda pedem, por questão de ordem, são diversas as colocações realizadas desde as 9 horas da manhã. A sessão foi aberta às 9 horas da manhã, porque já tinha quórum suficiente para isso, 51 deputados eram necessários naquela ocasião e já é possível que a eleição, o processo todo, tenha início, já que tem mais de 257 presenças confirmadas até o momento, ou seja, metade do quórum total aí de 513 deputados da Casa. Lembrando que hoje estão em disputa, além da presidência da Casa, mais 10 cargos, entre eles 2 vice-presidências, 4 secretarias e 4 suplências de secretaria. Os deputados ainda estão agitados ali. Agora há pouco, o deputado Beto Mansur, que é o primeiro secretário da Câmara, voltou a pedir para que os deputados se colocassem ali nos seus lugares para que o processo tivesse início. Esse processo vai ter início com a fala de cada um dos candidatos à presidência. Foi estabelecida numa reunião de líderes que cada um vai receber 10 minutos para defender a sua candidatura. Entre eles, figura aí Rodrigo Maia, que é o atual presidente. Ele que é do DEM do Rio de Janeiro, faz um mandato tampão, justamente por causa da renúncia de Eduardo Cunha. Ele ocupa, então, esse cargo e pretende se reeleger ou, então, se eleger propriamente dizendo. Tem também Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, Jovair Arantes, do PTB de Goiás, Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, André Figueiredo, do PDT do Ceará,
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, e Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, acabou desistindo da disputa na noite anterior. Pois é, e a condução dos trabalhos é feita pela mesa diretora atual. Como o presidente da casa, Rodrigo Maia, concorre ao pleito, o comando da sessão de hoje deve ficar com o atual vice-presidente Valdir Maranhão, do PP do Maranhão. Então, uma vez aberta a sessão, os candidatos à presidência da Câmara terão cerca de 10 minutos para discursarem, conforme então foi acordado e conforme essa lista é dita agora pela Lidiane sobre esses 6 candidatos que vão se pronunciar. A gente segue acompanhando e toda essa sessão, que ainda não começou de fato a votação e nem esses pronunciamentos dos candidatos, a gente segue acompanhando toda essa movimentação na Câmara dos Deputados. Vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais informações. Até já. Meio-dia em ponto, pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News, edição especial. Boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora. Boa tarde. Filas, espaços apertados e gente sem noção. Muitos passageiros do transporte coletivo ignoram as regras básicas da boa convivência, né? São pessoas que ouvem música alta, bloqueiam a passagem e se sentam nos lugares destinados a idosos e grávidas. É o que mostra uma pesquisa feita pelo metrô de São Paulo. E vários desses problemas se repetem em ônibus e aviões. É difícil achar alguém que não gosta de viajar, já quem se irrita ao pegar um avião. O assento apertado, desconfortável, sabe? Até para você comer também, às vezes, para você ir no banheiro, que você tem que pedir licença, às vezes as pessoas estão dormindo, você incomoda quem está dormindo. Chutar demais o assento da frente, criança mal educada e falta de higiene pessoal. Segundo uma pesquisa norte-americana, essas são as principais reclamações dos passageiros. Aqui no Brasil, lembra de algum caso, assim, alguma situação que aconteceu? Me conta. Principalmente na questão de disputa de espaço de poltrona. Eu estava na minha poltrona, apoiei o braço, uma pessoa começou a apoiar, tentando pegar o espaço. Eu falei, olha... a gente tem que saber dividir, não adianta você querer empurrar para um lado e empurrar para o outro, tem espaço para todo mundo. Metrô lotado e muita gente que faz o dia a dia do transporte público ficar ainda mais difícil. Ninguém é obrigado a escutar a música do outro. Estava incomodada, já estava fazendo sinal para ela, bem no meu ouvido, ela está colocando o celular. E tem muito disso, não tem? Bastante, muito. As pessoas, mesmo com fone de ouvido, incomoda. Tão alto? Tão alto. Nem ficar levando pancada da bagagem alheia. As mochilas tem muito sem noção. O pessoal pendura a mochila nas costas, não tá nem aí pra quem tá entrando, quem tá saindo. E gancha na roupa, se tiver com blusa, não dá certo. Tem muito. O metrô de São Paulo fez uma pesquisa e o campeão de reclamações é o passageiro apressado. Aquele que fica na porta e não vai sair do trem e também o que empurra para caber no vagão. Célia usa metrô todo dia. Para não se estressar, prefere ir até as estações finais e garantir o trem vazio. Eu empurro e se você não se segurar, você cai. Outro dia a mulher caiu. O pessoal podia ter um pouquinho mais de paciência. Na verdade, isso acaba atrasando, né? Porque quando você tem esse conflito no embarque e desembarque na porta, o metrô não consegue fechar a porta. E cada segundo que não consegue fechar a porta, a gente está atrasando todo o carrossel de trens. E no balanço do ônibus, a etiqueta do passageiro faz falta também. Falta de educação e a higiene também, com certeza, né? Porque o ônibus sujo é culpa da gente mesma, né? Você está dividindo um espaço público, que é uma rua, um ônibus, você tem que lembrar do próximo e pensar que alguns precisam mais que você. Mas mesmo com a falta de bom senso de uns, dá para chegar ao destino numa boa. Então você passa de canto e finge que não viu e acabou, é o que eu faço. E aí a vida também fica menos estressante. É melhor, quanto menos se estressar é melhor. Pai, mãe e 2 filhas foram encontrados mortos na casa onde moravam. A polícia investiga se foi o pai que cometeu os crimes depois de descobrir que tinha sido traído pela esposa. A família morava há 5 anos nesta casa, em uma rua tranquila do bairro Ípica. Por aqui todos conheciam o pedreiro Daniel, de 42 anos, a mulher Darlene, de 39, e as 2 filhas, de 7 e 11 anos. Era uma pessoa tranquila, assim, aparentemente, né? Às vezes a gente
conversa com o vizinho, dá bom dia, boa tarde, mas tu não sabe o que a pessoa realmente faz e né? Este homem ajudava o pedreiro nas obras em que ele trabalhava no bairro. Nunca falou de problema com a família? Nunca, ele sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. A família não era vista pelos vizinhos há 2 dias. Na tarde de segunda-feira, a mulher foi vista quando voltou do litoral. Ela estava na praia com uma das filhas. Depois disso, ninguém mais foi visto. Hugo conversou com o vizinho na segunda-feira e diz que ainda está chocado com o que aconteceu. Estava cortando grama e nós fomos juntos até a esquina, conversando sobre a casa ficar sozinho, porque o pessoal dele está na praia. Depois ele voltou para dentro de casa e pegou um dinheiro, saiu com a menina, foi buscar pão, passou por mim, me deu um oi, eu digo aí, bom café. Aí ele foi para dentro e agora aconteceu essa tragédia. Não esperava isso aí, Daniel. Eu não esperava, sinceramente. Estou chocado. Segundo a polícia, os corpos foram encontrados por um parente. Devido à falta de comunicação da família com esses familiares que tinham um convívio bem próximo, esse familiar foi até a residência, tentou contato com eles e não conseguiu. Ele adentrou, pulou o muro que tem na residência e conseguiu acessar a casa, o interior da casa, onde ele encontrou todos mortos. Na parede da sala, Daniel escreveu frases em que dizia ter sido traído pela mulher. Que a gente sabe que eles já vinham em processo de separação, um término de relacionamento e pelas informações que a gente viu escritas por ele teria descoberto uma traição que acontecia há uns 2 meses. E os flanelinhas são uma dor de cabeça para quem vai de carro a grandes eventos. Mas felizmente uma operação policial essa noite acabou com a festa de quem cobra por vaga em espaço público. Honório estacionou o carro na Avenida Antônio Abrão Caram, a poucos metros da entrada do Mineirão. Ele gostou de poder parar mais perto. Foi um belo passo, eu acho que pode estar melhorando se assim continuar. Desde 2012, era proibido estacionar nas ruas e avenidas do entorno do Mineirão. Mas um decreto assinado pelo prefeito liberou o estacionamento. Mas com ele veio um outro problema, os flanelinhas, que passaram a cobrar até R$50 dos motoristas para deixar os carros assim, na rua. Para coibir a atuação deles e de outros crimes, como vandalismo, furtos e roubos, uma operação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Municipal foi montada. Com essa presença ostensiva e física no local, primeiramente, inibir a atuação desses flanelinhas e desses crimes. Com a operação no entorno do estádio, alguns flanelinhas se deslocaram para ruas mais afastadas. Bruno reclama que foi abordado por 2 deles. Eu acredito que eles poderiam fazer melhorias. No qual sentido? No sentido de fazer com que o policiamento tivesse uma extensão um pouco maior. Não de 1, 2, mas de 5 quilômetros. Suspeitos foram revistados. Alguns cambistas acabaram detidos em flagrante no entorno do estádio. Mas nenhum flanelinha foi preso por extorsão. A ideia é que a fiscalização seja repetida em outros jogos no Mineirão. Quem foi ao estádio se sentiu mais seguro, com a presença de mais guardas e policiais. O policiamento está reforçado, né? Polícia Militar e Guarda Municipal fazendo um bom serviço. O que você achou agora de poder parar o carro no entorno do Mineirão? Você concorda? Bem melhor que antes, né? Porque antes não parava muito perto, agora está bem mais fácil. E horas antes de deixar a presidência do Senado, Renan Calheiros encaminhou para a sanção presidencial o projeto que perdoa multas e repassa um patrimônio bilionário às operadoras de telefonia. Depois da repercussão negativa, o Senado disse que houve um erro técnico e mandou buscar o projeto. É mais um capítulo do escândalo das teles. Um dia antes do recesso, sem que ninguém se desse conta, o até então presidente do Senado, Renan Calheiros, mandou para a sanção presidencial o projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicação. Pelo texto, que ganhou o apoio do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, as teles serão anistiadas de multas de quase 20 bilhões de reais que receberam por falhas na prestação de serviço. E ainda ganhariam um patrimônio de mais de 80 bilhões de reais relativo à telefonia, como redes de cabos, torres e até imóveis. A decisão de Renan Calheiros desobedece o que determinou a presidente do Supremo em janeiro. A ministra Carmen Lúcia disse que não poderia haver qualquer movimentação no projeto antes do início do ano legislativo, sob o risco de cometer o crime de fraude contra a jurisdição. Senadores da oposição que já entraram com um mandado de segurança no Supremo pedindo a suspensão do projeto
projeto. Hoje informaram a ministra Carmen Lúcia do descumprimento por parte de Renan Calheiros. Um projeto que é do desconhecimento da grande maioria dos senhores parlamentares, inclusive daqueles que estiveram no dia da sessão, uma única sessão, numa única comissão votando, que muitos deles votaram sem ter conhecimento e com informações erradas, distorcidas por parte do relator da matéria. Esta advogada da área de defesa do consumidor já representou os usuários na Agência Nacional de Telecomunicações. Ela diz que a pressa na aprovação mostra que há algo de errado com o projeto. Se houvesse a certeza de que esse projeto de lei vai trazer um benefício para o Brasil, por que apressar o assunto e impedir que ele seja debatido amplamente no Senado e com a sociedade como um todo? Mais uma reviravolta. O Senado voltou atrás e mandou trazer o projeto antes que ele fosse sancionado pelo presidente Michel Temer. A justificativa é inexatidão material. Agora, cabe à nova mesa do Senado decidir o que fazer com ele. E o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, não quis comentar o assunto. Entramos em contato com o senador Renan Calheiros, mas ele ainda não respondeu. Momento de interatividade agora nessa edição especial do Link Record News por conta da cobertura da eleição na Câmara dos Deputados e por isso a gente pergunta para você na enquete do dia. Você acha que a escolha do presidente da Câmara dos Deputados deveria ser feita pela população? Hashtag Link Record News para votar e participar pelas redes sociais ou faça isso pelo nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851. Já temos participação. Já temos sim, vamos mostrar na tela então. Eduardo de São João de Meriti, no Rio. Não, uma votação direta pelo povo geraria custos que não compensariam um suposto benefício. É o que pensa o Eduardo. Obrigada. Tem também a mensagem do Matheus de Mauá, São Paulo. O voto popular para cargos de presidência deveria já estar em vigor há muito tempo. Porém, muitas pessoas ainda não aprenderam a votar. Obrigada, Matheus. Agora o Marcelo de Marabá, Pará, ele diz o seguinte: acho que essa escolha deve ficar a cargo dos deputados mesmo, porque já está mais do que provado que o brasileiro não sabe votar. É o que pensa então, Marcelo. Obrigada. Tem agora a mensagem do Marcos, de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Sim, o novo presidente da Câmara deveria ser escolhido pelo povo, sim. Mais que correto, já que ele pode assumir a presidência. Esse, então, é o pensamento do Marcos. A gente agradece aqui as participações. Lembrando que você pode participar também até o final dessa edição especial do Link Record News, o resultado oficial da enquete do dia para você. Bom, e 6 parlamentares disputam hoje a presidência da Casa, da Câmara dos Deputados. O ministro Celso de Mello, do STF, rejeitou os 3 pedidos para barrar a candidatura à reeleição de Rodrigo Maia. As primeiras candidaturas foram registradas no início da tarde. Os 4 candidatos que entraram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a candidatura de Rodrigo Maia foram recebidos pelo ministro Celso de Mello. O ministro negou a liminar, o que autoriza Maia a disputar a reeleição. Toda decisão tem uma sinalização forte. Tanto decidir ou não decidir tem uma decisão forte. Decisão de justiça você não discute, você cumpre. As candidaturas aqui colocadas, dos 4 candidatos a presidente da Casa, não depende da questão judicial. Absolutamente, a nossa candidatura é legítima. Irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, Lúcio Vieira Lima, do PMDB, será o candidato a vice na chapa de Rodrigo Maia. Os aliados de Maia formaram um bloco de 13 partidos para dividir os cargos na mesa diretora. No Senado, onde a disputa era mais tranquila, o PT liberou a bancada para escolher o novo presidente. Eunício Oliveira é o 4º PMDBista a assumir a presidência do Senado desde 2007, quando o petista Tião Viana assumiu o cargo durante um mandato tampão. De lá para cá, o partido emplacou Garibaldi Alves, José Sarney e Renan Calheiros, todos do Nordeste. Ao final do mandato de Eunício, serão 12 anos de hegemonia do PMDB aqui na casa. Do lado de fora do Congresso, manifestantes levaram um boneco representando Renan Calheiros vestido de presidiário. Renan, que assume a liderança do PMDB na casa, defendeu a votação em Eunício. Qualitativamente será bem melhor. Bom, agora a gente segue com imagens ao vivo da Câmara dos Deputados. Neste momento fala o deputado do PT,
Não, o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, ele que então é o primeiro a se pronunciar. Já começaram então as ordens de pronunciamento a respeito sobre a presidência da Câmara. Quem fala, aliás, neste momento é José Guimarães. Então, os deputados ainda estão se colocando ali questões de ordem a respeito dessa eleição que acontece hoje. São 6 candidatos que vão disputar a presidência da Câmara, entre eles o atual presidente, Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio de Janeiro. E essa polêmica a respeito da candidatura dele, então, foi encerrada ontem a partir da decisão do STF, que decidiu que ele pode sim, então, ser candidato. Diante disso, ele tem uma ampla maioria de 13 partidos que apoiam a candidatura de Rodrigo Maia e ele, então, deve acabar se reelegendo como continuar no cargo como presidente da Câmara. Só lembrando que a votação é secreta, serão utilizadas urnas eletrônicas localizadas em 14 cabines instaladas no plenário. Os parlamentares vão registrar a digital e votam nos representantes para os 11 cargos em caso de falha do sistema eletrônico. A votação pode ser feita por meio de cédulas, 11 cargos, porque é o cargo do presidente, e mais 10 cargos, então, na mesa diretora. O candidato à presidência precisa da maioria absoluta dos votos para vencer em primeiro turno, ou seja, precisa do voto de metade mais um dos representantes. Lembrando que em 2015, o deputado cassado Eduardo Cunha foi eleito em primeiro turno com 267 votos. E aí, caso ninguém alcance essa maioria absoluta dos votos, o que pode ser difícil no andar da carruagem, será realizado o segundo turno ainda hoje. E aí sim, uma nova eleição, o segundo turno, vai ser feito na Câmara dos Deputados. Lembrando que já tem quórum suficiente, são 389 deputados que já registraram presença no plenário da Câmara dos Deputados, mas a eleição, o processo ainda não começou de fato. Exatamente, Marcela. Essa sessão foi aberta por volta das 9 da manhã. Para ser aberta, ela precisava da presença de pelo menos 51 deputados. Então, sessão aberta, sessão que já contou com muito protesto. Seguem aí as palavras de ordem. Já teve também homenagem à dona Marisa Letícia, com a morte hoje confirmada, morte cerebral confirmada. Assim que os parlamentares receberam essa notícia, fizeram inclusive 1 minuto de silêncio e seguiu o andamento aí de muito protesto, principalmente por causa da impugnação de algumas candidaturas à mesa diretora. Hoje, como a Marcela disse, então serão colocados aí os cargos à disposição da presidência. Então, o presidente vai ser escolhido, são 6 os candidatos: Rodrigo Maia, que é o atual presidente, Jair Bolsonaro, Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Para quem não se lembra, ele foi o relator da comissão especial que analisou o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, Júlio Delgado, André Figueiredo e Luísa Erundina. Eles terão, assim que começarem os trabalhos, 10 minutos cada um para defender a própria candidatura. Além da presidência, nós temos também a eleição de cargos na mesa diretora. São 2 vice-presidentes, 4 secretarias, 4 suplências de secretaria também. Bom, e para falar da eleição da Câmara, também a gente recebe agora, nessa cobertura especial, 2 convidados. Um já estava conosco, o Rodrigo Prando, professor de Sociologia do Mackenzie. E também agora está com a gente Ivan Felipe de Almeida Lopes Fernandes, que é professor de Políticas Públicas da UFABC. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui, obrigada pela sua presença nessa cobertura especial. Aproveitando, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os candidatos também, Rodrigo Maia, que é o atual presidente, é o grande favorito, mas quem lançou a candidatura, que é do chamado Centrão, é o Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Ele, então, que teve ali uma rixa com o Rogério Rosso, que acabou desistindo da disputa. Ele pode ser que ele consiga levar esse pleito para o segundo turno? Olha, primeiro agradecer o convite com o telespectador do programa aqui. Provavelmente não, porque a figura, a liderança mais importante do Centrão, depois do Eduardo Cunha, era o Rogério Rosso. O fato do Rogério Rosso ter tirado a candidatura significa o quê? Que o Centrão está enfraquecido, que o Temer foi habilidoso o suficiente para, diferentemente do que aconteceu nas eleições passadas, no qual houve um enfrentamento direto e claro entre o Planalto e o Centrão, o Temer foi comendo o Centrão pelas beiradas. O Rogério Rosso percebeu que ele não teria os músculos que o Cunha teve. No ano passado, ele se retirou e compôs
com o atual presidente da Câmara dos Deputados, que provavelmente vai ser reeleito. Jovair Arantes, ele continua para marcar presença, porque também existem disputas dentro do Centrão para quem vai ser o novo líder desse grupo, se esse grupo continuará de fato existindo depois do fracasso, da decadência do Eduardo Cunha. Então, na verdade, Jovair Arantes, à primeira vista, vai ocupar espaço, tentar capitanear alguma quantidade razoável de votos para demonstrar alguma musculatura para o Planalto, mas é pouco provável que o nome eleito não seja Rodrigo Maia em primeiro turno, né? A coalizão que está bancando Rodrigo Maia é muito mais forte do que a própria coalizão que bancou Eduardo Cunha, porque ela pega a base do governo, que é muito mais azeitada, porque o Michel Temer, ele talvez seja o político mais habilidoso nas relações executivo e legislativo nos últimos 20 anos no país, muito mais habilidoso do que o próprio presidente Lula ou o próprio presidente Fernando Henrique, e ele montou uma coalizão muito forte, mesmo sendo impopular, e ele conseguiu fragmentar o Centrão e cooptar uma parte desse Centrão. Então é pouco provável que tenha um resultado diferente, que seja a eleição de primeiro turno do Rodrigo Maia. Muito bem, a gente segue então com os professores aqui nessa cobertura especial e aproveita, faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, as informações sobre a eleição para presidente e toda a mesa diretora na Câmara dos Deputados. O primeiro secretário Beto Mansur, então, começa a leitura para o processo da eleição. A gente volta em instantes com mais informações.